39 anos, o meu filho morreu. Meu filho de 12 anos morreu de câncer. Eu tô sem chão. Tudo na minha vida vem como declínio. Ele é meu primogênito. Tá sendo doloroso para mim. Embora eu queira ter forças para continuar e trabalhar, sabe? Até porque eu tenho uma outra filha de 8 anos e mais um de 5 anos. Eu sou casado com uma mulher maravilhosa, mas eu me sinto incapaz de tudo na minha vida agora. Me ajuda, Caio. Olha só, filho. Essa é uma idade da perda de um filho muito doída. 7 anos? Que 12. 12, por exemplo, a idade do Mateus. Nossa. Imagina. 7 é tipo... Larinha e Heitor. É um cacete. É pesado. Imagina um negócio desse com o Mateus. Arrebentaria. Tiago, a Juliana, a Lara, eu, a Adriana, os avós todos. Ia ser um cacete. Porque tudo que você tem ainda é pureza. Tudo que você tem ainda é tudo a respeito daquela criança. Está tudo aberto. Então, a dor desse horizonte pleno que uma criança, vamos supor, entre 7 e 12 anos carrega, gera um arrancamento do próprio mundo de dentro do coração paterno. Então, é uma dor horrível, indizível. Por exemplo, eu tive um filhinho que faleceu no dia que nasceu. Doeu? Doeu. Mas não deu tempo de gerar uma história. Como eu não sou um narcisista genético que cultua cada coisa que saiu de mim como se fosse um advento para o mundo, eu chorei, senti, sepultei, agradeci a Deus por aquela passagenzinha, daquele cometinha lindo, e prossegui. Agora, quando você tem um filho, meu segundo filho, com 22 anos, e você já tem 22 anos de vida e de história, e no caso dele, no início, até os 4 anos de idade, foi uma história de muita dor. Não tinha nada acontecendo fisicamente com ele, mas psicologicamente ele carregava uma dor. E eu sabia qual era a dor dele e carregava aquela dor comigo. Quando ele fez entre 5 e 7, mudamos para a Califórnia e ele deu uma desabrochada. E ele viveu como um flamboyant muito tempo, numa alegria enorme, até mais ou menos os 16, 17. Nessa virada da adolescência, ele começou a... Tudo que não tinha sido resolvido entre o nascimento e os 4, 5 anos, e que foi superado pelas efervescências da vida exterior e pelo amor que ele recebia, precisava de uma solução para ele. E voltou como molestamento. Até mais ou menos que quando ele entendeu a realidade, a verdade lhe foi dita e ele se libertou. E a libertação começou a crescer na mente dele e ele voltou a respirar com alegria libertada. E morreu. Agora, eu assisti muitas vezes, entre os 16 e os 18 anos, 19 anos, quantas vezes ele sentou na minha frente, na Rua Barata Ribeiro, enquanto eu escrevia esse portal, com milhares de respostas, das quais ele participou, ouviu, enquanto eu respondia, eu li para ele depois a resposta. Quantas vezes eu ouvi dizer, pai, eu não gosto da existência. O que eu vejo no mundo me desagrada inteiramente. Eu não queria ficar aqui para sempre. Uma vez eu vi chorando lágrimas quentes e longas e densas, dizendo:
pede a Jesus para Ele não me dar uma vida longa, porque eu quero partir. Os meus olhos não gostam da existência como ela é. Então, quando depois de se recuperar, começar a respirar, a ter a alegria de percepções novas sobre Deus e o Evangelho na vida dele, o Senhor o levou, a dor que me deu foi indescritível, ao mesmo tempo parecia uma oração respondida. Parecia uma oração respondida. As minhas melhores memórias sobre todas as alegrias dele não eram para comparar com aquela oração adulta que eu ouvi 3 anos antes da partida dele, dizendo: pede para Jesus me levar, não me deixar muito tempo aqui. Pede para ele que, se você for, quando você for, para ele me levar um pouco antes ou logo depois. Eu não queria ficar aqui sem você. Você me dá um alento. E eu sei que eu não iria ficar. Eu sei que está tudo certo. Então, por mais doído que isso seja, isso já traz. É uma dor que chega para quem ama de verdade e crê na eternidade. É uma dor que já chega consolada e doce. Agora, para um pai que tem um filho de 12 anos que não disse ainda ao que veio, tudo o que ele expressou foi a alegria da infância e do iniciozinho da puberdade, parte. Você não tem nem como avaliar o significado de nada, fica só aquela certeza imensa de que um dos tesouros da sua alegria foi levado de você até que você chegue na eternidade. Agora, se você não tem nem esse até que, aí perdeu, não é, filho? Aí perdeu. Porque quando a gente tem esse até que eu chegue na eternidade, isso muda tudo. É como alguém que, tendo que fazer uma escolha de Sofia entre a sobrevivência de um filho que vai ser criado de 12 anos em diante para o resto da vida longe da gente, mas vai ser feliz. Ou vai ficar com a gente para sempre, mas vai ser muito infeliz. Quem ama diz: longe dos meus olhos, nunca do meu coração, mas viva bem e seja feliz. Quem ama? Agora imagina aquele que crê na eternidade, na vida eterna, na glória de Deus, no significado de todas as coisas, daquilo que tragou a morte, daquilo que dá sentido à vida, que é a vida eterna em Cristo. Se você tem essa esperança, então o sofrimento é muito menor. A dor é sempre igual, mas o sofrimento é sanfonável. Eu já vi pessoas como você que perderam filhos e nunca mais se recuperaram. Por quê? Porque a dor, que é indizível, foi amplificada ao infinito por um sofrimento que não tinha eternidade, não tinha vida eterna, um sofrimento que só se torna pergunta, perplexidade, sofreguidão, raiva da existência, questão, e o indivíduo entra num mundo absolutamente paralelo de perguntas infindáveis, de mundos paralelos, de e se, entra na perversidade do e se. E o e se não tem fim, o e se não tem consolação, o e se é loucura, o e se não dá descanso, o e se cria todos os dias uma nova alternativa para aquilo ter sido evitado, e como teria sido se aquilo tivesse sido evitado. E o coração que se entrega a esse exercício aumenta infinitamente sua dor e seu sofrimento e decreta seu estado de incurabilidade. Então, meu filho, você só tem uma opção. Está feito. Ele se foi, ele partiu. Ajoelhe-se aí onde você está. Hoje, aqui e agora. Eu estou falando sério. Ajoelhe-se onde você está e entregue.
Diga: Senhor, eu não perdi esse filho. Esse é o que eu já tenho guardado em Ti. Esse é o filho que já não tem problemas. Este é o filho que já está criado. Este é o filho que já está glorificado. Este é o filho que já virou adulto em Cristo Jesus. E eu entrego. E se levante em nome de Jesus e vá cuidar dos outros dois. Porque tem um limite, meu filho. Tem um limite. Tem um limite na família. Nenhum filho aguenta crescer com um pai e uma mãe enlutados por um irmão que partiu e cuja partida anulou a existência dos filhos que ficaram. Por enquanto, esses filhinhos ainda estão solidários, sofrendo com a saudade de vocês e não tiveram nem tempo de respirar. Se eles tivessem ficado num ambiente mais equilibrado, com a sua emoção paterna mais equilibrada, com a mãe, com o conjunto parental, sentindo dor, mas sem a ampliação eterna e infindável e incurável do sofrimento, as crianças, os que ficam, aceleram o seu processo de cura daquele machucado e daquela dor. Agora, quando o pai ou a mãe, ou ambos, além da dor, ainda vivem o culto à partida, o culto ao sofrimento, e precisam sofrer como manifestação de amor. Isso é que é o problema. É que a loucura é tão grande da dor que alguns pais entendem que eles só manifestarão amor para os presentes e até para o mundo invisível, ou para eles mesmos, tanto mais quanto eles sofram e alonguem a dor e ela seja uma dor incurável. Quando a imaginação, a mente, o sentimento emocional e psicológico dos pais é dessa natureza, o que se cria um volume de angústia que às vezes arruína a casa inteira. Você sabia que eu já vi muitos casais se separarem em circunstância idêntica? Uma situação dessa. Casais que se amavam e se amam. Mas eles cultuaram tanto a dor da partida de um filho, que os outros filhos foram ficando no canto, foi se criando uma nostalgia, uma melancolia, a casa foi virando uma funerária emocional. Chega a um ponto que ninguém consegue mais respirar, é como javalis selvagens na gruta. As águas subiram e eles estão lá dentro da gruta. Ele, a mulher e os outros dois filhos. Eu espero que eu tenha chegado hoje aqui como aquele mergulhador inglês, com tanques para botar em vocês para respirarem. Vamos sair. Em nome de Jesus, sair da gruta. Bota a cara para fora. Vem em nome de Jesus. E se você entrar no meu portal caiofabio.net, e escrever lá o nome do meu filho, Lucas com K. Isso. Lucas com K. Você vai acompanhar o roteiro inteiro de como foi que eu fui tratando aquela dor e aquele sofrimento desde a hora da notícia. Quando os meus meninos me avisaram de madrugada, ele foi atropelado e morreu. Eu fui para o computador e fiz o primeiro registro. 5 linhas, no máximo. E o resto foi a evolução daquela cura. Faça isso logo, meu filho, antes que você crie sem querer uma introjeção nos dois filhinhos. Às vezes as crianças chegam aos 14, 15 anos em estado depressivo, a gente não sabe o que foi. Foi um aprisionamento traumático a uma câmara de angústia, de luto, de desesperança, de choro tão contínuo, de melancolia tão profunda na infância, que aquilo fica como resíduo psíquico não trabalhado, não resolvido, eclode lá na frente. Então, por amor a eles que estão aqui, ame-os. Cuide deles e cuide da sua mulher, porque, como eu disse, não é raro a gente ver casais que não suportam um luto e mesmo se amando se separam. Porque olhar um para o outro lembra-lhes a perda. Eles ficam tão associados
dramaticamente vinculados, eles criam um lhame, uma relação atávica com a dor, e a conjugalidade deles fica ligada por aquele atavismo dolorido. E por mais que se amem, chega uma hora em que eles querem respirar para fora daquilo. Conclusão, deixam-se. Tem muita gente aqui me assistindo responder a sua pergunta, que sabe exatamente do que eu estou falando, que viu isto acontecer ou experimentou a mesma coisa. E também você entre no meu portal, escreva a palavra luto. Lucas com K, 238 registros. Do Lucas com K. Lucas com K. Lucas com K. E luto, você vai encontrar vários. Luto. E depois escreva o significado da morte. Luto 863. Olha só, quanta ajuda para você, meu filho. O significado da morte. Estou digitando aqui. 473 registros. Pois é, então vai, consuma isso. O que for vídeo, toque alto na família. Tá bom? E que o Senhor Jesus te console. Por favor, Jesus, consola o coração desse teu filhinho. Uma idade tão dramática da vida, na qual ele não pode parar, correndo o risco de perder tudo num tempo tão difícil de continuar, de recomeçar, de se levantar. Ajuda a não parar, ajuda-o a prosseguir, ajuda-o a não desistir. E por favor, meu filho, não tenha pena de você mesmo. Autovitimização é o diabo com cara de piedade, de autopiedade. Não tenha pena de você, porque senão você está liquidado. Se você escrever aí no portal autovitimização e autopiedade, uma coisa depois outra. Autovitimização deve ter uns 40 e poucos, 50. Estou mandando aqui. E autopiedade, você vai encontrar também um número parecido. Vitimização, autovitimização 32. E autopiedade. Autopiedade, lembrando, lá, Gabiru, 59. 59? Autopiedade 59. Tá legal. Você falou aí na sua resposta que tem muita gente compartilhando com essa mesma dor. Tem muita gente sentindo o que ele está sentindo, né? Isso não aconteceu só na casa dele. Claro. Aí tem uma pessoa do Face, mandou aqui e escreveu o seguinte: minha filha de 11 anos, Caio, morreu atropelada na frente da minha casa. Sabe? Hoje eu vejo como é poderoso compartilhar das nossas dores. Hoje as minhas lágrimas são doces. Obrigado, Caio. Amém. Nossa dor é consolada e doce. Deus é bom. Estou aqui. Como aprendo com você? Aleluia. E tem essa sublime consolação que vem do Espírito de Deus ao coração. É só a gente não atrapalhar que o Espírito de Deus consola. É só a gente não se amargurar que o Espírito de Deus consola. É só a gente não se auto-vitimar que o Espírito de Deus consola. Vamos lá, brother. Você citou muitas vezes eu já ouvi você falando da história de Davi, né? Que teve um filho que não estava bem, e ele fez tudo, um filho enquanto doente. O filho vivia. Isso é muito legal, assim. Foi aquele filho que nasceu. Alô, Gabiru. Foi aquele filho que nasceu do adultério dele com a Batseba. Aí o filho nasceu, filho da morte de Urias, do marido de Batseba, o filho da mentira, do adultério e do homicídio. Nasceu e começou a morrer. Aí Davi fez tudo que pôde. E pessoalmente se vestiu de pano de saco, tirou a coroa, deixou de tomar banho, de se perfumar, de comer, e se entregou ao orar e ao jejuar por dias, até que veio a notícia dizendo: teu filho morreu. Aí ele se levantou, tomou um banho, botou a melhor roupa, se perfumou, coroa na cabeça, pediu para servirem um bom jantar, uma boa comida, uma boa refeição. Aí os servos, os assessores íntimos, praticamente amigos, que atendiam a corte e ao rei, lhe perguntaram: como é que tu fazes assim? Enquanto teu filho vivia, tu fizeste tudo aquilo. Agora que nós dissemos que ele morreu, tu mandaste
preparar um banquete não, uma boa refeição com vinho, isto e aquilo, te vestiste, estás aqui. O Davi disse, olha, enquanto ele vivia, tinha esperança aqui na terra para ele. Mas agora ele partiu, não tem mais nada que eu possa fazer. Agora só eu irei ao encontro dele, ele já não virá ao meu encontro. Eu orava enquanto eu podia manter na terra. Agora, o único caminho para ele é o do meu partir. Quando partir, eu irei ao encontro dele. Agora ele está no meu aguardo. Você ter essa mente, essa objetividade espiritual, é uma coisa que o Evangelho ensina. O Evangelho ensina você a lidar com a dor e a não cultuar o sofrimento. A dor é algo com que eu preciso lidar, ela me cura, ela me recicla, ela me renova, ela me fortalece, ela me empodera. Agora o sofrimento me enfraquece, me amargura, me paralisa, me destrói.